Queridos, livro de Gênesis, capítulo de número 19, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 19, versículo de número 24, diz assim, ó. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia da terra. Meus amados, algo que aconteceu aqui nessa cidade, Sodoma e Gomorra, vamos falar em poucas palavras, porque este não é o nosso foco dessa mensagem, mas essas cidades foram destruídas porque estava numa perdição. Estava totalmente dominada pelo maligno. Pessoas ali vivendo debaixo de prostituição, corrupção, no pecado. Um povo que não queria saber nada e nada das coisas de Deus. E Deus, como era o tempo da lei aqui, destruiu com Sodoma e Gomorra. Acabou com aquela cidade. A Bíblia diz que naquela cidade, Ló estava ali com a sua família. Ló, que era parente, sobrinho de Abraão, estava ali. Quando houve aquela separação, Ló foi para este lugar e viveu sua vida. Deus tinha comunicado com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder, Abraão começou a orar, Abraão começou a buscar por Ló, pedindo para Deus a misericórdia, pedindo para Deus salvar Ló. E Deus o ouviu e fez isso. Ló, que vivia naquela cidade, Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, ele foi poupado. Ele recebeu a misericórdia do Senhor e foi tirado daquela cidade. Ele não sofreu com a destruição, como aconteceu aqui, que acabamos de ler neste versículo. Só que tem algo que aconteceu nessa história, na vida de Ló, que nos chama um pouco a atenção. O versículo de número 26 diz dessa forma: E a mulher de Ló olhou para trás. Olha só. E ficou convertida em uma estátua de sal. Vou ler novamente. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vejam só o que aconteceu, meus queridos. A Bíblia diz que quando eles estavam fugindo, quando eles tinham saído de Sodoma e Gomorra, que começou a vir a destruição, que acabamos de ler, que caiu fogo do céu, a Bíblia diz que em um certo momento, a esposa de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Ou seja, perdeu a sua vida. Vejam só, escaparam do fogo, escaparam da destruição da cidade, teve a misericórdia do Senhor, que enviou naquele lugar 2 varões, 2 anjos, que fizeram toda esta obra, realizaram, avisaram a Ló o que ia acontecer. Era para sair toda a família, mas estavam demorando para sair, até que o anjo ali, aqueles varões pegaram eles pelas mãos e colocaram para fora da cidade. Foi algo tremendo o que Deus fez. Mas a Bíblia diz que a mulher olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Perdeu. Ficou paralisada, morreu, acabou ali. Por que isso aconteceu? Pelo fato dela olhar para trás? Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre essa mensagem e falava assim, olha, tá aí,
Você não pode olhar para trás. Não pode ficar presa no passado. Não pode voltar atrás. Tem que sempre ir adiante. Buscar o alvo. Mas também não está tão errado. Realmente não temos que ficar preso no passado. O que passou, passou. Afinal de contas, não tem o que mudar. O que você errou, errou. O que você fez de bom, fez de bom. Lembrando que aquele que planta, colhe. Cuidado. Né? Hoje mesmo uma senhora estava falando sobre esse fato para mim. E eu falei para ela, concordei com ela. Realmente, a pessoa planta, vai colher. Cuidado com o que planta. Mas a questão não é ficar preso no passado. Porque muitas vezes, meus queridos, é necessário eu e você parar e talvez até lembrar de algumas coisas que aconteceu para podermos seguir adiante. Talvez alguns erros que cometemos no passado, claro que não vamos olhar para trás e voltar para aqueles erros, mas talvez algumas vezes lembrar do que aconteceu para ficar mais atento e adiante, não cair no mesmo erro hoje, é necessário. Não tem como esquecer. Não tem como não olhar muitas vezes para trás. Mas não foi simplesmente o fato dele olhar para trás, olhar para aquela destruição daquela cidade, né? A curiosidade bateu ali nela, talvez. Ela escutou pessoas falando, gritando, não sei. E ela olhou para trás. A questão não é simplesmente foi o fato dela ter olhado a destruição da cidade, ter olhado para trás. Ela se converteu numa estátua de sal por um simples motivo. E qual foi esse motivo? Ela saiu da direção. Ela saiu das ordens que Deus tinha passado. E é isso que acontece comigo, com você, quando saímos das ordens de Deus. Quando deixamos as ordens de Deus, as ordenanças de Deus, e fazemos da nossa maneira. As coisas ficam paralisadas na nossa vida. Cuidado. O versículo 17, voltando um pouco para trás da história, olha só o que diz o versículo 17, você vai me entender agora. Diz o seguinte: e aconteceu que, tirando-os fora, ou seja, aqueles varões que foram visitar Ló, tiraram eles fora, disse, olha só, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Qual foi a ordem que eles receberam? Qual foi o direcionamento que eles receberam? Você vai escapar, vai para aquele monte, mas ele disse, não olhe para trás. Essa foi a ordem que eles receberam. Essa foi a ordenança para eles. E a Bíblia diz que ela desobedeceu. Ela não quis fazer daquela maneira. Simplesmente olhou para trás. Saiu daquele propósito. Deixou o propósito e olhou para trás. Ela desobedeceu. Este foi o problema. Desobedecer a ordem de Deus. E meus amados, a ordem de Deus tem que ser levada a sério. As ordens de Deus têm que ser levadas a sério. O que Deus ele nos fala, e você devemos levar a sério e fazer. Por quê? Porque senão, nossa vida também vai ficar paralisada. Talvez não vamos morrer, como foi o caso aqui.
Mas muitas vezes as coisas ficam amarradas. Muitas vezes aquele projeto de Deus para a nossa vida não é realizado conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos desobedecendo as ordens. Estamos vendo o processo ser lento. Lento. Devagar. Fica como se fosse aquele vídeo, você com pouca internet, o negócio carregando e nunca termina. Você perde a paciência. Você fica desanimado. E quantas vezes isso está acontecendo conosco? Perdemos a paciência, ficamos desanimados, parece que as coisas estão amarradas, parece que literalmente as coisas estão paralisadas, estão com uma estátua. Não vai adiante, não vai para trás, está parado, está congelado. Temos que analisar-nos. Será que não estamos desobedecendo alguma ordem de Deus? Quais são as ordens de Deus? O que Ele me passa? O que Ele já me ensinou? O que a Escritura me mostra? É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que seguir. E aquele que Ele falou para mim no particular, cumprir no nome de Jesus. Viver. A ordem foi, e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Ou seja, já tinha, o resultado do que ia acontecer se olhasse para trás. Porque era uma ordem. Era uma ordenança para eles. O fato aqui que eu quero passar para vocês nessa noite é a desobediência às ordens de Deus faz a nossa vida ficar paralisada. Não vamos permitir isso acontecer. Faça a sua oração todos os dias falando: Deus, me dê força, me dê sabedoria, me dê estrutura para seguir as suas ordens e ver a tua graça, a tua misericórdia se manifestar todos os dias em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que ela possa te edificar mais e mais em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, como é bom, Senhor Deus. Como é bom saber que o Senhor tem o controle da nossa vida. Que o Senhor nos mostra o caminho, que o Senhor passa as suas ordens. E Pai, não queremos ser pessoa desobediente. Não, Pai. Queremos ser pessoas que obedecem a sua voz, obedecem a sua ordem e vê a tua graça se manifestando. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus possa te abençoar muito no nome de Jesus. Lembre